Agora, lá bom, juizados especiais, muito bem, não é o nosso foco principal, né? Vamos falar de turmas recursais. Quero saber como é que era uma turma recursal antes, quanto teve, se você lembra de cabeça na nossa época, ela tinha, eu sei. Eu vou te falar da minha experiência de turma recursal. Eu estava só querendo lembrar o terceiro integrante que eu não consigo lembrar, tá? Realmente eu não consigo. E era tão importante quanto os outros dois que eu vou mencionar. Mas enfim, eu quando fui fazer minha primeira sustentação em juizados, eu acho que a gente chamava de juizado pequenas causas, era ali no... Fernando Amaro. Fernando Amaro, exatamente. Fernando Amaro, prédio que vivia quase caindo ao telhado, vivia caindo chuva direto, interditava, o juizado especial interditava as turmas recursais. E a minha primeira sustentação foi na Fernando Amaro, né? Fernando Amaro 60 ou 70, não lembro o número agora. 3 juízes, né? 3 juízes titulares, daí, né? Não era, daí já era, acho que os titulares tinham que ser titulares, não juízes titulares, que eu digo titulares de varas, né? Que faziam fora do seu horário de serviço. Exato. Então trabalhavam era e bem daí, isso. A partir das 18 eles iam se reuniam uma vez por semana para julgar o processo da turma recursal. E o meu relator do primeiro caso era quem? O professor Miguel Cufino Neto, que foi nosso professor da faculdade, né? E o outro era, agora, só que a minha cabeça é uma porcaria, ele está na 17ª Câmara Cível, ele foi juiz, tanto que eu falei para ele, acho que uns 6 meses atrás, falei, doutor, o senhor não lembra, mas minha primeira sustentação foi com o senhor lá no juizado, enfim, ele ficou muito tempo no juizado, já vou lembrar o nome dele, porque ele inclusive é colega de Câmara hoje com o professor Francisco Cardoso. Tem esse podcast com o professor Francisco Cardoso, dá uma olhada aí que é muito bom, tá? Uma aula de carreira para vocês também, para quem gosta e tal. Ele é uma das pessoas mais sérias que eu já conheci. Séria não, só do ponto de vista, né, de tudo na vida dele é sério, né? Então assim, eu gosto muito, foi nosso professor da faculdade também. Então quem quiser dar uma olhadinha ali, já vou lembrar o nome do colega dele aqui, esqueci, mas enfim. Eram 3 juízes, era a partir das 18, se estava escrito lá, se sentava numa mesinha. Então assim, exatamente, o professor Kifur estava como está você, estava o segundo jogador aqui, o terceiro jogador aqui do outro lado, e era uma conversa, não era sustentação, sustentação, você tem que falar alto, não, era basicamente uma conversa. Meu caso foi esse, as circunstâncias aí, tem essa prova assim, essa, ponto, e ele julgava na tua frente aqui também, era até, hoje vai ser estranho, né, você vai em qualquer tribunal, existe uma barreira física, inclusive, né, um distanciamento físico do julgador. Qualquer tribunal, qualquer um deles. Né? E na época não. Existia, eu podia pegar na mão do julgador. Né? Não ia fazer, obviamente, isso. Mas podia pegar na mão do jogador para falar, doutor do céu, pelo amor de Deus, porque era muito perto. Não existia nem barreira física, né? Então era interessante. Hoje você mudou, eu também não quero ter essa proximidade, não me interessa essa proximidade. Mas é engraçado, né? Então como é que era a turma recursal antes e como é que é a turma recursal? Bom, e daí eu quero saber o que temos julgado hoje, né? Na tua turma, o que está jogando muito, certo, né? Certo. A turma recursal, quando eu entrei na carreira, ela ainda era esse modelo como você lembrou. Era uma designação, não havia um cargo específico de turma, porque a Lei 9.099 só criou a turma recursal como seriam julgados os recursos dos processos do juizado. Por uma turma recursal composta por 3 juízes de primeiro grau. A gente exerce uma função recursal, mas a gente, de fato, o cargo é primeiro grau. Só que isso ficou em aberto, não foi muito minudente, então o funcionamento das turmas vai variar de estado para estado. Ainda existem hoje no Brasil turmas com esse sistema antigo, em estados pequenos, como Roraima, Amapá, porque não tem estrutura para montar uma turma recursal fixa, com cargos específicos, com uma estrutura própria. Então, na época, havia essa muita carência de recursos, então as turmas eram por designação, sem qualquer contrapartida, sem estrutura, sem assessoria, sem nada, né? E eu lembro que há até turmas regionais. Eu lembro que um caso lá de Chopinzinho, às vezes ia para Guarapuava. Regionais. Eram regionais. Aí no final da década de 2000, a turma recursal foi centralizada em Curitiba.
Então eram juízes da capital que acabavam julgando, e logo em seguida foram criadas as 2 primeiras turmas recursais, a primeira e a segunda, com já uma competência especializada, com cargos fixos de 3 juízes. Cargos fixos, né? 3 ou 4 juízes, acho. 4 juízes. E como era muito suficiente para dar conta do volume, por um período de uns 5, 6 anos, ou até mais, até 2018, de 2011 até 2018, criaram outras 2 turmas suplementares, que eram só de juízes substitutos, que era para desafogar um pouco as outras turmas. Né? Aí veio na terceira turma, veio a primeira, a segunda, veio a terceira turma recursal, com titular, e aí uma 4ª turma suplementar. Veio a questão da Fazenda Pública, que transformou essa 4ª turma suplementar em turma da Fazenda Pública. Tá. E em 2019 foi criada a 5ª turma recursal. E em 2019 houve uma mudança muito grande. Por quê? Até então, as turmas elas tinham competências especializadas. A primeira turma julgava matéria residual, ou seja, o que não é específico, o que não tem domínio outro. A segunda turma era bancário, direito bancário e instituição financeira, um volume absurdo. A terceira turma, instituição de ensino e telefonia. E a 4ª turma era a Fazenda Pública. Aqui havia uma disputa, né, porque o juiz só é amigo do outro na hora de quando vai receber o contra-cheque, né? Na hora de ser... de brigar por direitos financeiros. Mas quando discutir divisão de trabalho, é inimigo mortal. É inimigo mortal. Você fica com o teu... Inimigo mortal. E ali... eu sei isso porque a minha esposa, a Vivian, atuou na turma recursal por um tempo, como substituta. E eu pude acompanhar de perto isso, embora não estivesse lá. Sim. E ali teve uma dificuldade muito grande de conserto em relação à distribuição de serviço. E a solução salomônica foi: todo mundo vai julgar igual, mesma matéria, acabou. Sim, daí não tem como ninguém vai reclamar. Porque tem muito pancada, tem fazendo pouco. Bom, todo mundo recebe igual. Acabou a especialização. O que, pelas circunstâncias ali, eu até achei que foi a solução correta, porque não pela questão da divisão de trabalho, mas porque havia essa especialização, a composição acabava deixando alguns entendimentos um pouco engessados, né? Engessados, né? Isso eu senti também. Engessados, então você já sabe. Pro bem ou pro mal, né? Pro bem ou pro mal. Bem colocado. Pro bem ou pro mal. Porque pro bem ou pro mal. Então, com essa diluição de competência, que ficou atribuída para a primeira, segunda, terceira e 5ª turmas de julgar o cível, que a 4ª continua fazendo. A 4ª continua fazendo a pública. Isso gerou uma melhoria, porque havia muitas demandas repetitivas, especialmente na área de telefonia, que com essa diluição houve uma mudança de entendimento, como eu dei o exemplo há pouco sobre a ação de Veovaz ganhando R$10 mil de dano moral por cobrança indevida. E essa questão houve uma mudança predominantemente de entendimento para, se não tirar o dano moral, ou reduzir sensivelmente o valor né, da indenização. E aí isso acabou gerando uma redução, a gente percebeu nitidamente nos casos de telefonia. Ainda é um volume bom, mas não é absurdo como era. Como era. Começaram aqueles casos de... Não é só a demanda repetitiva, mas a gente chama de lei predatória. Sim. Isso se expandiu muito no juizado. Os advogados, eu que trabalhei na OAB, eu sei disso por causa da captação de causas. Um grande problema. O advogado honesto não capta e o advogado que, não digo desonesto para não ser processado. Para quem tem mais tempo de profissão, vai lembrar do empréstimo compulsório. Claro. Eu lembro muito bem que eu pegava casos disso, que falsificava DPVAT, falsificava procuração. A pessoa nem sabia que tinha ação no nome dela. Nem sabia que tinha ação.
Ou quando... então, existiam os agenciadores, né? Sim, claro. Que conseguiam cópia do documento, ou que ficavam na porta do IML, nos casos do Claro, debate. claro. Eu sei por causa da OAB e depois atuando no judiciário mesmo. Então isso ajudou um pouco essa parte da telefonia. Mas hoje deixa eu fazer um parênteses, mas hoje vocês conseguem identificar assim a litigância predatória? Hoje digo Tem. 2025, assim. Conseguimos. Temos como o processo eletrônico veio início de 2011 e nas turmas, já foi implantado nas turmas o processo eletrônico. Você tem um acervo bem grande de dados. Aí isso ajudou muito, porque você consegue fazer o confronto de dados, né? Eu tenho um caso assim, de um advogado particular, não vou dar o nome, Claro, né? mas que ele tem 11 mil processos. Meu Deus, 11 mil processos. 11 mil processos. 11 mil processos. É uma máquina, né? Esse é uma máquina. E é o advogado desejado. Não posso afirmar quantos são do juizado, mas eu acredito. É o advogado desejado por todo mundo conhece ele, né? Eu falo. Aqui só número, eu falo assim que uma coisa. Eu vou tentar até ter um cuidado, mas eu sou sincerão também. Eu assim, não tenho medo de falar o que eu penso, tanto é que eu critico o juiz aqui também, falo do delegado quando tem que falar, enfim, e tenho que falar de advocacia, obviamente, né? Eu falo, o problema esse tipo de profissional, independente, né? Quando você apresenta esse número, primeiro que, por mais que seja um escritório, um mega escritório, você teria que ter uma estrutura de 11 mil processos, tá? Em curso. Para você trabalhar bem, eu sei, porque é a estatística minha de trabalho bem feito, tá? Você vai conseguir fazer com que atendimento, por mais que seja demanda repetitiva, de 250 a 300 processos por advogado, tá? Então eu teria que falar que um advogado desse teria que ter 300 advogados contratados para fazer processos de forma minimamente digna, tá? Processos reais, não mesmo repetitivo. Para ele pegar uma petição inicial sem ChatGPT, que hoje ainda tem ChatGPT para piorar, sim. né? Mas assim, para fazer de digno, é assim, 250 a 300. É o que você conseguiria, mas julgando esse advogado demais. Esse advogado, tipo, não tem nem cafezinho, tá? Ele chega às 8 horas para trabalhar, meio-dia sai, 1h30 volta, sai às 18, 19 horas. Então, assim, é muito trabalho, um cara muito responsável vai conseguir, um homem ou uma mulher, advogado ou advogada, 250 a 300 processos. Você vai investigar esse advogado, você vai ver se ele vai ter 300 advogados. É óbvio que ele não tem 300 advogados contratados, né? E qual que é o reverso da moeda aí para a advocacia? Porque você está criando, essa pessoa está criando demandas que serão inexistentes, está abarrotando, está fazendo com que o juiz também perca de vista aquilo que realmente importa, que é que nem o que você sabe lá, que a sua esposa trabalha, em pai de família, ou quem está na violência doméstica, vai falar... Qual é o problema da falsa acusação de estupro? É que ela tira a credibilidade da verdadeira acusação de estupro, correto? Então esse é o problema. Então o advogado que está falsamente ajuizando uma ação ou está criando uma demanda, ele está tirando do juiz a percepção, o tempo necessário, a simpatia também necessária, o esforço necessário para julgar a causa verdadeira. Tá? E com isso, quem sofre? O advogado honesto. Porque o advogado honesto não capta. O advogado honesto não vende o serviço que ele não pode prestar. Sofre. E a parte sofre, claro, e por consequência partes. Mas eu estou falando aqui para advogados, como eu estou falando para advogados, é isso que você tem que combater. Porque quando eu vejo muito advogado, e não vou falar o nome aqui, né? Ele defendendo e endeusando um advogado que apresenta jatos executivos, carros importados, tudo, ou a ostentação, ele está esquecendo do desserviço que esse advogado está fazendo para todo mundo, tá? Tem muitos advogados competentes, mas você vê que a maioria dos advogados que são competentes, que não usam de lobby, que não usam de má influência e que vendem serviço mesmo, eles não ostentam, tá? Então assim, é complicado. Então, eu estou falando para o advogado entender isso também. Não defenda esse profissional e não fala, não, porque o juiz está só falando da dedicância predatória e tal, porque ele não quer julgar. Não, calma aí. Se ele não quer julgar, tá bom, vamos também combater quem não quer julgar. Mas não entre nesse discurso, porque é um discurso fácil, né? Fala, não, a turma recursal não quer. Não, mas é impossível um advogado ter 11 mil processos sem que ele tenha. Se ele me apresentar que ele tem
300 a 400 advogados cuidando da causa, eu falo, puxa, que bom. Tem uma indústria da advocacia aqui, um advogado industrial, né? Que também é válido, né? É pessoal, está no estatuto, mas também é válido. Ah, ele é um industrial e tal, mas veja, pega um Araújo da vida aqui, ele vai, que é um dos maiores escritórios de advocacia, muito respeitado, tem muito corporativa. Duvido que tenha mais do que 150 profissionais hoje trabalhando, né? Acredito que não tenha 150 ou 200, não vai ter. Por quê? Porque ele não tem os 11 mil processos em curso e os atendimentos, né? Então, quando está ali, é assustador. Então, só fiz um parêntese para corroborar, e isso é uma preocupação, porque daí prejudica mercado da advocacia, prejudica advogado honesto e prejudica no final, que você me alertou muito bem. A parte, né? A parte fica prejudicada. Assim, não é questão do mérito, a gente não está colocando em questão o mérito, tá? O que a gente fala é do abuso. Sim, claro. Isso é um abuso. E realmente Deixa eu só fazer mais uma parentezinha, que eu não vou lembrar e não vou falar quem é também, mas você conhece, é a juíza que me contou essa história, que ela estava em Telêmaco Borba e o advogado saía pagando, chegava para as partes e falava, você tem uma cobrança de 0,01 no SAT, TAC, sei lá o que era, da telefonia, tá? E esse advogado, ela falou, ele chegava lá, era 400 ações num dia só. E ela não conseguia julgar mais nada no juizado especial em Telêmaco por conta disso. E era uma taxa de 0,15. Está errada a empresa telefônica? Tá. Mas sabe quem que teria que resolver? A nossa colega de faculdade, a Cláudia Silvano. Ela teria que resolver um PROCON efetivo, multa astronômica e cobrar essa multa, né? Então, quando nós até percebemos, assim, isso é muito do perfil de cada magistrado. E é individual e sabe que tem alguns magistrados que são mais assim, que corroboram esse tipo de assim, cobrou 5 centavos indevidamente e vai pagar 10 mil reais de moral. Tem perfis assim. Tem aqueles que já têm algum critério diferente. Eu particularmente entendo que a cobrança indevida, isoladamente, não gera o que a gente chama de dano moral em re ipsa, ou seja, automaticamente tem que gerar dano moral. Perfeito. Não quer dizer que uma situação de cobrança indevida não pode gerar um dano moral. Como? Vou dar um exemplo. Eu estou jogando muitos casos da fraude do INSS. Sim. Essa fraude que está aí. Esses sindicatos e essas associações. E é um caso tão peculiar porque a fraude, às vezes a gente pega lá o documento que daria ensejo a cobrança, fraudado, nitidamente. Nitidamente fraudado. Grosseiramente. E o ponto específico ali que eu levo em consideração é o fato de que esse desconto, por ser feito em folha, você não consegue perceber. É mais difícil. O aposentado não consegue. Ele vai lá ver a conta corrente. Quanto foi creditado. Até eles perceber que teve um desconto devido, ele tem que acessar o extrato do INSS e a folha. Nossa. Então, esse critério que eu nunca uso, tinha me eu tenho arbitrado indenização por dano moral nesses casos. Nunca tinha me atentado a esse fato. Mas porque ele vem antes, é pré, né? Vai ver o extrato. É folha. Tá certo? É antes de cair na conta. E é fruto de fraude. Então, combinando esses fatores, eu tenho reconhecido o dano moral. Sim. Agora, muitas vezes a ideia, eles usam aquela questão, perda de tempo produtivo, aquelas teorias de que prática abusiva, tem que punir. Não, peraí, eu penso um pouco diferente. Eu vejo que o dano moral implica numa ofensa à sua imagem, honra ou dignidade. E para você falar em punição, primeiro você tem que dizer que houve dano moral. Aí quando você vai arbitrar o valor da indenização, aí você pensa Ele é o pressuposto. Ele não é... Porque você acaba, eu uso até a expressão travestindo a indenização por dano moral numa pura penalidade, pela irregularidade que foi feita. Você está criando uma cláusula penal... Então eu tenho que tentar entender, no caso concreto, se realmente aquilo gerou uma... Porque imagine você lá, o aposentado lá, que vê por meses ou anos descontado da folha lá, o benefício dele, né? Uma situação de fraude, aquilo tem um impacto diferente. Agora, quando você envolve uma questão de
houve uma cobrança via boleto, mas você nem chegou a desembolsar nenhum valor. Alguns entendem que tem dano moral só por ter sido cobrado. Né? Eu respeitosamente entendo que não é bem assim. Posso fazer só um parênteses? Você sabe que a gente não tem acompanhado tanto, mas ele sabe que eu sou estudioso também. E eu estava aqui, no meu tempinho leve, e eu falei, deixa eu pegar aqui decisões do Juan, na turma recursal, né? E eu separei uma delas aqui, porque eu tenho que fazer uma aula para explicar isso. Mas quem sabe você possa até explicar esse teu desconforto, que é um desconforto, eu não li o voto, tá? Mas só pela ementa, eu também fico desconfortável. Caso, vou tentar resumir, se eu lembro de cabeça, porque eu vi agora, 15 minutos antes de chegar. O caso era de uma devedora contumaz, que já tinha vários apontamentos, e um apontamento era injusto. O STJ, e você segue o STJ, fala, ó, o apontamento irregular gera um transtorno, obviamente, e é capaz de gerar dano moral. E nesse caso você reconheceu, seguiu o STJ, tá? Eu separei por quê? Porque se eu vou explicar para qualquer pessoa, minha mãe, que sempre assiste, minha mãe, graças a Deus, assiste todos os episódios, né? Tem que assistir, mãe, se não é assistir, né? E, ó, você que não é, assista os episódios também, coloca lá para o seu algoritmo e manda para seus amiguinhos, tá? Então, e me siga lá no @leonardoagostini76 no Instagram, que também daí tem ideias mais curtas lá. Mas se eu vou explicar para minha mãe, se eu vou explicar a minha irmã que é médica também, eu acho que vai ter uma dificuldade, apesar de se formar pela Federal, baita, né, inteligente, acho que até ela terá uma dificuldade de entender que uma pessoa sofre um dano moral quando ela já está negativada, né? Por quê? Do ponto de vista jurídico, o STJ é racional, né? A decisão fala, não, uma ilegalidade, né, tem que ser reconhecida essa ilegalidade e você tem que punir. Só que o STJ falou, o fato de você ter uma inscrição anterior não vai afastar essa ilegalidade. E daí falou, mas gera, como o pedido principal era dano moral, então eu tenho que dar o dano moral. Só que, se eu já estou inscrito, eu já estou com o meu nome sujo. E como é que pode aqui uma segunda inscrição gerar o meu nome sujo se eu já estou com o nome sujo? Então, para eu conseguir explicar isso para minha irmã, eu vou ter... Veja que eu estou tendo dificuldade de discutir com você que trabalha com isso, correto? Então, imagina eu explicar isso para uma pessoa. E eu separei essa decisão. Falei, não, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. Porque para um cidadão comum, ele não vai conseguir entender. Por isso que eu digo, eu estou querendo só, não tem que te ajudar, né? Mas é que as pessoas vão olhar, e eu estou fazendo já, porque eu penso como advogado. Pega um advogado recém-formado, pega um advogado que pouca experiência, eu pego um advogado que só faz consumidor, e ele vai olhar tua fala e vai falar, crítica, não, juiz do turma recursal não quer dar dano moral, sabe? Já faz aquele raciocínio raso. Não, primeiro estude, primeiro entenda, e veja o dilema que o juiz tem que estar ao julgar, e eu estou falando disso aqui, desse exemplo, eu separei, eu falei, isso aqui eu tenho que fazer uma aula, porque é complicado, né? Enfim, a sua decisão está separada aqui, eu vou ler ela na íntegra e depois vou falar. Sem nenhuma crítica, né? O que, até pelo volume de processos, alguns tabelam o valor de dano moral. E daí critico o professor Cleiton Reis, que foi o nosso professor, quando ele sugeria a tabela, né? Eu acredito o seguinte, que quando a gente fala em dano moral, a gente acha que todos os casos são iguais, mas não são, né? Não são. Eu até entendo que a gente pode até colocar um valor mínimo quando tem inscrição indevida. Um valor mínimo, sim. Menos que isso não dá para dar, porque é injusto. Quando é caso de reconhecer o direito à indenização. Agora, tendo peculiaridades que justifiquem um valor maior que aquele mínimo, aí a gente vai pontuando. Vou dar um exemplo. Né? Eu pego casos de inscrição indevida e a gente chama de manutenção indevida. Qual que é a diferença? A manutenção indevida é quando a pessoa devia, não pagou, foi notificada, não pagou. Inscrição. Aí depois ela foi, pagou, atrás, quitou. Aí o credor não deu a baixa no tempo devido. Gerou dano moral. Né? Ok. Será que dá para equivaler o valor da indenização a uma inscrição indevida da pessoa que nunca teve relação? Claro. Dá para tabelar isso? É isso que eu procuro fazer, sopesando
diferenças, nuances de cada caso. Ah, mas aí fica muito arbitrário. Não fica, porque você está dando dados objetivos que justificam uma diferenciação. Claro. E aí a fundamentação que é importante. A fundamentação Que é importante. Quando que a vai gente te pega, demonstrar. com todo respeito, a gente pega não só a petição, mas até algumas decisões, falam aquele genericão, chapão. Ah, por proporcionalidade, razoabilidade, pronto, aí basta. Arbitrário. Aí eu, dentro do que eu consigo... Aí vira arbitrariedade, tá? Arbitrariedade. Não fundamental. Aí eu tento fazer uma diferenciação. Então, por exemplo, eu dou um valor menor para casos de manutenção indevida em comparação a casos de inscrição indevida. Agora, esse caso aí, por exemplo, o que eu coloco aqui? De inscrição indevida. A pessoa só tem aquela inscrição. Ela pode até ter tido outras anteriores que já não estão mais vigentes. Mas ela não tem, depois dessa, nenhuma outra inscrição. Então só aquela está trazendo prejuízo. Eu vou ter que dar um valor razoável. Claro. Né? Agora, aquela que tem a ver com a inscrição indevida. Não tinha anterior vigente. Mas vieram outras posteriores, né? O impacto da indevida, ele é, em certa medida, mitigado. Claro, sim. Eu acho que aquilo ali não dá para você ignorar aquela informação. Mas aí por isso que eu digo assim, a gente não vai entrar no... É critério. É critério, não. Mas a gente não vai entrar até em detalhes, porque assim, eu acho que até isso acho que é um podcast bom que você pode me ajudar, quem sabe no final do ano, se gostar desse aqui, você volta. Pra gente falar não só de dano moral, mas enfim, falar inclusive dessas demandas envolvendo inscrição indevida. O que eu acho de fazer essa diferenciação, que para mim é importante, mesmo no juizado especial, que ele dispense uma maior, né, fundamentação, a lei dispensa, né, para ser célere, mas não dá para ser arbitrário, né? Mas o que eu acho que é o importante, veja, você que morou no interior e também teve infância no interior, se eu pegar uma São Paulo com 12 ou 17 milhões de habitantes com região metropolitana, vai para 17 milhões de habitantes. Pegar uma Curitiba, que hoje está com quase 3 milhões de habitantes, com região metropolitana e tudo, né? Você vai juntando, dá quase 3 ou 4 milhões, 3 milhões de habitantes, se não me engano. E outra coisa, pegar uma cidade de 7 mil habitantes, de 5 mil habitantes, de 3 mil habitantes, que tem município não só no Paraná, mas no Brasil. Com isso, para mim a repercussão é diferente. Porque todo mundo se conhece. Claro. O fulano foi na Casa Bahia e não pagou. O vendedor sabe que o cara não pagou, está negativado. Para mim a repercussão é diferente, correto? E isso teria que ser avaliado. Eu quero dar uma dica para os advogados que eu acho super importante. Eu já peguei boas petições em que o advogado ele descreve, né, a situação que o cliente passou quando descobriu a negativação indevida. Mais que descreve, mostra que foi feita a consulta lá na lojinha do seu Júlio, né, que foi tentar fazer fiado. Isso. E aí o cara lá consultou no sistema dele, até imprimiu e juntou. Aquilo eu considero para dar um valor maior. Maior, para diferenciar. Com certeza. Claro. Mas a pessoa ali, acho que no afã já junta, né, só o extrato do Serasa, do SPC. Basta só ser isso. E pronto, acha que basta aquilo. Como dano em ré ipsa, né? Vai dar dano, vai dar indenização, mas eu pego casos em que a pessoa, o advogado tem o cuidado de mostrar que o cidadão estava lá em busca de um financiamento imobiliário, no Sicredi, na Caixa, aí estava lá, não, olha, infelizmente não vai ser possível aprovar. Eu considero isso para dar um valor maior do que costumeiramente. Costumeiramente eu dou. Claro, claro. Porque a pessoa ali passou por um vexame absurdo. Sim. E a frustração de não conseguir dar um financiamento da sua casa, um impacto. Imagina que você está... Por isso que eu digo assim, eu que sou advogado, né, e não gosto de coisa massificada. Veja, às vezes você está ali e o advogado não conseguiu traduzir. Imagina a pessoa que está recém-casada ou vai casar, está na hora do financiamento. Se isso não é descrito, como é que você vai adivinhar? A empatia que eu tenho que ter com o caso vai ser a empatia que o advogado ou a advogada vão trazer. Por caso,
com a história do cliente. Para ele sair da vala comum também. Né? Exatamente. Porque senão você fica na vala comum, você fala, é tudo isso. Claro que nem todos os magistrados às vezes se atentam a esse detalhe, tem que reconhecer isso. Mas da minha parte eu procuro me atentar a esses detalhes.